Vamos falar sobre dinheiro hoje, só que de uma forma um pouco diferente do que a gente está acostumado a falar aqui nesse canal. Olá, pessoas, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Renata Ramos. E nesse vídeo eu quero falar para vocês sobre dinheiro. Eu tenho dito muito no final dos meus vídeos para você pensar a respeito do que você quer com o dinheiro que você quer guardar. E é por isso que eu tô aqui hoje, para a gente tentar falar um pouco sobre o dinheiro por si só. Vamos lá? Se você é novo aqui no canal, já aproveita, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos que podem facilitar a sua vida adulta. E, bom, eu liguei a câmera aqui com vocês, não tem roteiro, não tem filtro, não tem nada, e eu queria ser bem espontânea aqui com vocês sobre esse tipo de pensamento que eu tive agora. Bom, faz muito tempo já que eu reflito a respeito de o porquê eu quero ter o que eu quero ter e o porquê que eu quero ter a quantidade de dinheiro que eu quero ter. E eu percebo que cada vez mais a gente vive, e quando eu falo gente, talvez eu não atinja você aí, mas eu sei que atinge a um público muito grande. Por que você faz o que você faz e qual o grau de satisfação que você tem naquilo que você faz? E quando eu falo sobre isso, eu falo sobre todos os aspectos da vida. E isso envolve muito o dinheiro que a gente pode ou não ter. O ano passado foi um ano bem difícil para mim, foi um ano onde eu me separei depois de um casamento de 12 anos. E mesmo tendo uma reserva financeira só minha e o meu ex-marido também tendo a reserva dele, e mesmo sabendo que eu poderia contar com o amparo dele, não só porque eu sabia a pessoa que estava ali ao meu lado, e também porque ele verbalizou também que eu poderia contar com ele, todo o suporte que eu precisasse, e inclusive financeiro. Mas ainda assim, quando há uma quebra como essa, você se pergunta muito se você vai dar conta. É muito difícil entender. Eu já tinha morado sozinha antes de me casar, eu já conquistei várias coisas antes de me casar e conquistei várias outras durante o meu casamento, mas quando você rompe um laço ali, é muito difícil entender que você vai dar conta. Bom, eu já pensava muito a respeito do dinheiro e as coisas que eu quero ou não ter. É claro que a gente sempre pensa em muitas coisas, e muita gente, quando você pergunta o que você quer, por que você quer esse dinheiro, a pessoa muitas vezes te responde que ela quer ser rica, mas ela não sabe te responder por que ela quer aquele dinheiro. Ela fala, porque eu quero ser feliz, só que o que do dinheiro vai te trazer felicidade? A famosa frase de o dinheiro compra a felicidade. Será mesmo? O dinheiro, ele traz conforto, ele traz coisas que vão te trazer um grau de satisfação. Só que quem nunca comprou um objeto que queria muito, 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 e depois esse objeto perdeu o valor, ou você começou a não ver muita graça naquilo, enfim. Acho que todo mundo já passou por essa situação. Então, é óbvio, eu não sou uma pessoa rica, então eu não tenho como responder desse lugar, mas eu entendo que se isso fosse um fator de felicidade, não teria gente rica triste. E eu não quero, de forma alguma, levantar aqui nenhuma bandeira à pobreza, nem nada disso. Eu acredito sim que a gente precisa ter conforto, eu acredito sim que existe um valor mínimo, e esse mínimo só você vai saber o que é mínimo para você, a condição da sua família, a sua condição de vida, o que é o mínimo para você. Eu vi um vídeo muito interessante esses dias, onde a menina disse que largou tudo para viajar, que também é o meu sonho, mas eu não posso fazer isso. Ou talvez eu não queira me arriscar tanto a fazer isso hoje. E ela disse que no momento em que ela decidiu por largar tudo para viajar, ela adotou
o estilo de vida de suficiência. Não era nem ser minimalista, nem ser consumista, era ser uma pessoa que vive com o suficiente. E o que é suficiente para mim ou para você pode ser muito diferente, muito mesmo. Mas por que eu quis levantar essa ideia nesse vídeo e trazer aqui totalmente sem filtro? Porque eu estou com 38 anos, a minha crise dos 30 ela veio aos 27 e acho que a minha crise dos 40 veio aí aos 38. Não é uma crise, na verdade, muito diferente do que eu tive lá aos 27 anos, mas com 38 hoje eu parei para refletir que, com sorte, eu tô chegando na metade da vida e a vida passa muito rápido. Nossa, ela passa muito, muito, muito rápido. Eu não me imaginava com 40 anos e só faltam 2 anos para os 40. E hoje, analisando isso, eu vejo que em muitos, muitos anos da minha vida eu corri muito atrás do dinheiro, sem saber exatamente por que eu queria aquele dinheiro. E eu também trazia esse conceito de eu quero ser feliz. Só que essa felicidade estava sempre atrelada a objetos ou coisas que eu queria e bem pouco em experiências que eu queria viver. E agora eu cheguei numa fase da minha vida que eu comecei a entender a minha felicidade, pelo menos, ela não está agregada aos objetos. E, obviamente, que eu estou falando de um lugar, de uma pessoa que tem o mínimo para viver. Eu tenho uma casa, eu não tenho carro, mas eu consigo me locomover, eu consigo comprar algumas coisas que eu quero. Lógico, sou uma pessoa que passa vontades também, como a maioria de todos nós, mas eu tenho uma vida confortável, um mínimo de conforto, eu tenho. Então, eu sei que eu tô falando aqui de um lugar de um pouco de privilégio também, mas acho importante que, independente da sua situação, se você já tem o mínimo, é claro, não estamos falando de pessoas que estão na extrema pobreza ou que passam necessidades, porque aí é um outro grau de... A pessoa vive num estado de sobrevivência, não é o caso, eu não tô tentando alcançar esse público, porque eu não tenho nem lugar de fala para isso e nem sei a realidade dessas pessoas, mas eu tô falando, se você aí já tem o mínimo, se você pensa em todo ano trocar de celular, todo ano trocar de carro, cada vez mais querer objetos e roupas e perfumes e, enfim, ter. Às vezes eu penso que o ter é uma distração para as nossas escolhas, para os nossos buracos internos. Óbvio, eu falo sobre investimentos, eu acredito em investimentos, eu acredito que a gente precisa sim ter uma reserva, ter um dinheiro guardado, mas pensa comigo, o quanto é suficiente para você? E se não é, se você não quer viver com o suficiente, o quanto é algo que você diz, ok, isso aqui tá bom. Você sabe responder? E por que esse valor estaria bom? O que você faria com esse valor? Porque muitas vezes a gente tá na famosa roda dos ratos, né? Que é a gente trabalha, paga conta, vive um pouquinho ali, finais de semanas e feriados, quem tem ainda, e depois começa tudo de novo. E isso é viver? Então, sim, vamos continuar falando de investimentos nesse canal, vamos continuar falando sobre dinheiro nesse canal. Eu vou continuar propagando isso que eu acredito que é fundamental na vida de um adulto funcional, que é trabalhar e dar conta das suas coisas, enfim, e ter dinheiro. Mas o quanto de trabalho? Você já parou para pensar que talvez esse momento de cansaço extremo que muitos de nós vivem, esse momento de doenças psicossomáticas que vem surgindo cada vez mais nas gerações de pessoas muito jovens,
pela síndrome de eu preciso trabalhar porque eu preciso ter, eu preciso ter, eu preciso ter, e eu quero um celular novo a cada dia, e eu quero um carro novo a cada dia, e eu quero, e no final do dia talvez não se sentir muito realizado, ou se enfiando cada vez em mais dívidas porque você comprou um carro e nem terminou de pagar esse carro e já refinanciou o próximo carro, deu seu carro de entrada e criou mais uma dívida ali para continuar com essa dívida. E as dívidas, elas nos escravizam, elas nos deixam cada vez mais refém do nosso trabalho. Claro, a gente precisa trabalhar, a gente veio nesse mundo para ser funcional, na minha opinião, é claro. Mas o quanto que você trabalha é suficiente? É acima do seu limite? Será que você precisa? Será que você consegue viver com menos para viver mais? Porque é isso, né? Se a gente só trabalha, a gente só tem a experiência do trabalho. E se a gente só trabalha para comprar algumas coisas que a gente nem sabe se vai nos trazer algum senso de realização, qual que é o sentido disso para você? Eu sei que o vídeo talvez tenha ficado um pouco confuso. A ideia era sentar aqui, falar com vocês, colocar para fora aquilo que eu tava sentindo já há alguns dias. E eu acho importante investir, vou continuar investindo, vou continuar compartilhando aqui com vocês os meus investimentos e as coisas que eu acredito. Mas eu acho importante sim um vídeo como esse, super sincero, onde eu falo para vocês sobre o que eu sinto, exatamente porque me caiu essa ficha. Eu teve uma fase da minha vida que eu estava guardando todo o dinheiro possível e imaginável e estava restringindo muito tudo que eu podia só para acumular patrimônio. E aí eu comecei a analisar que eu estava deixando de viver muitas experiências. E muita gente vive como se não houvesse amanhã, e não é isso. A gente precisa entender que muito provavelmente o amanhã existirá para mim e para vocês. E aí, ele existindo, a gente precisa sim ter reserva, precisa sim ter dinheiro, precisa sim ter o pé no chão. Mas ainda que muito provavelmente o amanhã exista para mim e para vocês, ele pode também não existir. Então, chegar num extremo onde você só guarda, só economiza, não curte com a sua família, com seus amigos e não vive novas experiências, isso tudo pode gerar um problema, porque assim como eu acredito que a gente tem que pensar que o amanhã vai existir, ele também pode não existir. E o interessante da vida não tá no final dela, não tá em você se aposentar logo e chegar no final, tá no percurso, em todas as etapas que você vai viver. E para isso, você precisa olhar para o mundo, talvez de uma outra forma, talvez de uma forma que você nunca tenha olhado, porque eu não olhava dessa forma. E como eu falei para vocês, eu cheguei num extremismo. Chegou uma fase da minha vida em que eu queria guardar o máximo possível, e eu deixava de viver coisas para guardar dinheiro. E aí esse ano me bateu muito forte, quer dizer, o ano passado me bateu muito forte essa sensação de talvez eu esteja muito próxima da metade da minha vida. E durante todos esses anos eu tentei acumular patrimônio, tive algumas conquistas, mas a verdade é que eu não cheguei nem perto de onde eu gostaria de estar. E é por isso que eu quero que você reflita. Como eu tenho falado muito nos meus vídeos. E aí? Você sabe por que entrou ou está entrando nesse mundo dos investimentos?
Como eu disse, eu invisto pensando na minha liberdade financeira, pensando em ter uma vida adulta mais tranquila e hoje, principalmente, para viver os meus sonhos, que estão baseados aí mais em experiências de vida do que em objetos de valor financeiro. E você aí, já refletiu por que é que você quer entrar ou por que é que você entrou nesse mundo dos investimentos? Quanto de dinheiro é suficiente para você? E por que esse dinheiro é suficiente para você? O que você vai fazer com ele? O que você vai realizar com ele? É só acúmulo de patrimônio? Pense nisso. Um grande beijo, desculpa o desabafo e obrigada. Se você se identificou aí, se você gostou, deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau!